Ô Zé, posso aproveitar um pouco a sua presença aqui no Morning e te fazer uma pergunta, uma avaliação sua, exatamente dessa ação que a Polícia do Distrito Federal fez na casa de alguns bolsonaristas, né? Nessa ação eles acharam rojões, bandeiras do Brasil, tinham cartazes lá defendendo a política de armamento, que foi uma das promessas de campanha do presidente da República em 2018. Cartazes com críticas também eu vi a políticos, tinha até máscara, né? Uma máscara de um ursinho de pelúcia ali que eles acharam, e a polícia até mobilizou helicóptero, né, Zé? Foi uma mega operação para achar isso. A pergunta que eu queria te fazer, Zé, é o seguinte: você não acha que está tendo dois pesos e duas medidas diferentes nesse tipo de manifestação? Vou citar um exemplo aqui para você. Eu me lembrei em 2018, quando a casa, o prédio da ministra Carmen Lúcia foi pichado por integrantes do MST, o Zé com certeza se lembra disso, e teve inquérito para apurar atos antidemocráticos. Se falou em 2018 sobre lei de segurança nacional. Eu não me lembro disso. E eu acho que a partir do momento que as pessoas cometeram algum tipo de ilicitude, né, de algum ato fora da lei, tem que ser investigado mesmo. Mas o que me preocupa hoje, Zé, e eu queria muito ouvir você, é que eu só vejo parlamentares bolsonaristas tendo seu sigilo quebrado, eu só vejo ativistas bolsonaristas tendo a casa revirada pela polícia, eu só vejo acampamento de bolsonaristas sendo considerado terrorista. E eu acho que a realidade não é essa, né, Zé? Pois é, você sabe que eu fiz essa pergunta já há 2 semanas e consegui a explicação seguinte. Naquele caso da ministra Carmen Lúcia, houve uns manifestantes jogaram bisnagas de tinta no prédio dela, né? Imagina, no condomínio. E essas pessoas foram presas e processadas e até foram obrigadas a reparar o prédio, os danos ao prédio. E agora é diferente, porque há uma insistência e uma organização, né? É isso que incomoda muito por aqui. Não é só o presidente do Supremo, mas também o próprio Congresso Nacional está se sentindo perseguido. Então, a justificativa é de que há uma organização insistente com métodos, né? Veja bem, a polícia entrou num QG, num tipo de QG, era um sítio, aqui em Arniqueiras, perto de Brasília, 20 quilômetros da Praça dos Três Poderes, né, onde lá estavam a organização. Esse grupo radical não é eleitor, não representa os eleitores do presidente Jair Bolsonaro. É por isso que eu digo que, num determinado momento, o presidente vai ter que separar isso aí, vai ter que dizer, isso não sou eu, não é o eleitor do presidente Jair Bolsonaro, é um grupo minoritário e que é muito radical. E ao lado disso, Paulo, é interessante que começa uma linha nova aqui de que políticos se unindo ao Supremo Tribunal Federal. A ideia é buscar apoio entre empresários e sociedade civil, o que eles chamam de cerco contra uma ditadura. Não existe projeto de ditadura. Isso vai se transformar, seguindo o seu raciocínio aí, numa possibilidade de cerco a um presidente da República. Isso é muito sério, né, Zé? Deixa eu ouvir um pouco o Adrilles. Adrilles, eu queria citar uma frase do ministro Marco Aurélio Mello na votação, o único voto favorável pela ilegalidade daquele inquérito que o Supremo Tribunal tem promovido. Ele diz o seguinte: os fins não justificam os meios. Você concorda, Adrilles? É o anti-maquiavelismo, né? Maquiavel acha o contrário. Alguns fins podem justificar os meios. Talvez o Flávio Bolsonaro pense assim, embora não tenha lido O Príncipe. Mas olha só, eu queria contestar o próprio conceito de radicalismo desses movimentos mais incisivos, né? Como você bem disse, Paulo, a polícia fez um cerco em cima desses movimentos, entre aspas, radicais, e o que achou? Rojão, cartaz, camiseta, máscara de ursinho peloso. É assim, é de um ridículo atroz. Esses movimentos, esses 300 da Sarah Winter, têm que ser colocados como radicalmente patéticos. Agora, que ditadura é essa intencional que se atribui ao Bolsonaro quando só são presos aqueles que apoiam o Bolsonaro? Se há uma ditadura, é uma ditadura do Supremo Tribunal Inquisitorial. Olha, existe um princípio chamado consequencialismo. É um movimento internacional do judiciário que quer preencher as lacunas, os populismos, as brechas deixadas pelo legislativo e judiciário. Um dos grandes representantes desse consequencialismo é o ministro Barroso.
Inclusive, ele fala de maneira quase que aberta. Por exemplo, a questão do aborto, né? Ele acha que o povo não está num nível civilizatório ideal para discutir sobre o aborto. Então, quem deveria fazer isso seria exatamente o Supremo. A gente pode transferir essa discussão exatamente para o princípio de um governo conservador ou para qualquer tipo de coisa que o Supremo ache que é um movimento radical que está o atacando com camisetas, cartazes, ou ursinhos pelosos, ou rojões, e deixa de ver, por exemplo, manifestações que se dizem pró-democracia, que atacam policiais e pessoas com paus, pedras, canivetes, coquetéis molotov. Ou seja, essa ideopatização do judiciário, calcada nesse princípio de consequencialismo, transforma exatamente o que a gente está vendo hoje. O Supremo é uma ditadura progressista que quer ditar os rumos da nação e que vê no presidente, ou em alguns poucos mequetrefes, apoiadores ridículos, uma ameaça real à democracia. Quando a ameaça real à democracia é esse consequencialismo pseudo-progressista que toma conta do país e que persegue pessoas que apoiam o presidente, manifestantes ridículos. O ridículo não é uma coisa atroz, o ridículo não é uma coisa radical ou assassina. Quem está sendo ridiculamente ditatorial e perigosamente ditatorial é hoje o Supremo Tribunal Inquisitorial, que está perseguindo pessoas por, volto a dizer, ideologia. Isso é muito grave.